Olá pessoal, estamos aqui de volta com o modo 2, tutela da saúde pública. Vamos fazer uma pequena introdução no tema. O Brasil, pela sua complexidade, pela sua dimensão continental de território, ele tem um sistema único de saúde, que é o nome dado pela Constituição, que ele é muito complexo. Ele envolve unidades públicas, os hospitais públicos, as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento. Eu não sei como isso é chamado no seu município, mas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro tem o nome de UPA. Tem os hospitais municipais, tem os hospitais federais, tem os hospitais estaduais, tem as clínicas privadas, os hospitais privados, os postos de vacinação, podem ser públicos ou privados, laboratórios privados também vacinam, né? Eu mesmo recentemente tomei a vacina da dengue em Ipanema, aqui num hospital privado, numa clínica privada, perdão. Isso tudo forma o que? O nosso Sistema Único de Saúde, que existe a Lei 8080 de 1990, que regula, no plano infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, o nosso Sistema Único de Saúde. População em torno de 210 milhões de habitantes, e essa estrutura federativa levou a com que houvesse ali uma suave, eu vou explicar o termo suave depois, divisão de competências. Suave porque não é assim uma camisa de força, né? Porque quando você vai numa unidade de saúde e não encontra o medicamento, o que os advogados, nós advogados, costumamos fazer? Nós vamos para a judicialização, a gente ajuiza a ação pedindo ao juiz, olha, eu fui lá na farmácia popular, fui no posto de saúde, não tem um medicamento tal, e o meu cliente ele tem uma diabetes crônica, diabetes normalmente é crônica, né? Uma diabetes que precisa de um medicamento de uso contínuo, ou tem uma hipertensão, ou tem uma doença de ordem mental, uma depressão, uma bipolaridade, e se pede, através da ação, a tutela para entrega daquele medicamento. Muitas vezes a pessoa precisa de uma internação, né? Foi na unidade de saúde, precisando de uma internação, não tinha vaga. Então vai-se ao juiz de plantão pedir uma liminar, uma tutela de urgência, para que o juiz determine. E aí gera aquela tragédia, né? Porque muitas vezes o juiz manda, aí chega lá no hospital, o médico diz, pô, o juiz mandou, mas não tem a vaga. E às vezes, se for um caso grave de UTI, para você colocar, cumprir a decisão do juiz, você tem que tirar alguém, né? Você não consegue criar a vaga ali na hora. Eu já vi situações na minha experiência profissional trágicas, assim, de médicos sendo presos. O médico tem aquela formação dele, ele prefere muitas vezes ser preso pelo descumprimento da liminar do que, ao executar uma liminar, ter que desligar lá os aparelhos de um determinado paciente que está numa situação ruim para botar o outro, né? Que é a ordem do juiz, que está muitas vezes na avaliação do médico numa situação menos grave. Então a tutela da saúde ela tem uma série de transtornos, uma série de conflitos, seja, resumindo, pela não entrega de medicamentos, não é só medicamento, utensílios também, porque às vezes a pessoa tem uma alergia, ela não pode tomar qualquer leite, ela precisa tomar um leite específico, não pode comer. E são alimentos que não são vendidos em supermercados, muitas vezes são vendidos só em farmácias, as farmácias não os têm. Internação. Tem situações assim mais, vamos dizer assim, polêmicas, né? Porque às vezes a moça quer engravidar e não consegue, aí pede que dentro do Sistema Único de Saúde o governante custeie um processo de fertilização in vitro, que são caros, né? E aí o governo diz, não, isso não é a nossa prioridade. Aí o advogado constrói a narrativa, não, mas a saúde está no artigo 196 da Constituição, é direito de todos, dever do Estado. Sempre foi meu sonho engravidar. Então, sim, tem temas e situações que vão gerando esse mar de conflitos. Não chega a ser tão numerosos quanto a execução fiscal, que eu falei aqui que eram cerca de 30% nas ações judiciárias, mas assim, o segundo maior acervo hoje da justiça brasileira, com certeza, é a saúde pública, a judicialização da saúde pública. Então nós precisamos, nós advogados, mediadores, conciliadores, árbitros, encontrar soluções que possam ir além da judicialização, ou seja, outros métodos que possam ser utilizados para a solução desses conflitos. E aqui eu digo para você que quer atuar profissionalmente nessa área, resolvendo o problema de alguém potencialmente enfermo, que precisa de medicamento, de internação, de utensílios, algumas informações são importantes que você possa atuar profissionalmente. Primeiro é que, diante desse cenário de morosidade, de número grande de ações, muitos governos, e pouca gente sabe disso, criaram câmaras, é o primeiro tópico da nossa aula de hoje, câmaras de conciliação e mediação. Volto a dizer o que eu disse no vídeo anterior, você bota lá, Procuradoria-Geral do Município, Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral do Estado. Quando eu falo município, do seu estado. E bota aí depois a palavra autocomposição, vai cair nesses órgãos que eu estou aqui falando. E que resolve não só conflitos tributários, mas também conflitos
que envolvem a tutela da saúde. De que forma? Vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, que é o meu estado e o município também, né, se o teu mesmo, município do Rio de Janeiro e estado do Rio de Janeiro. Que são as câmaras, essas câmaras elas têm uma estrutura para entrega de medicamentos, porque o sujeito muitas vezes que não tem condições de comprar o medicamento, e não tendo o medicamento, nem na farmácia popular, o que ele faz? Ele ajuiza a ação. Então nós passamos a conversar com a Defensoria Pública, normalmente era a advocacia pública que advogava para essas pessoas humildes que iam pedir na justiça os medicamentos, e nós convencemos o seguinte, olha, se a pessoa quer esses medicamentos aqui, em vez de você preparar uma ação e botar mais uma ação no Poder Judiciário, que vai demorar, vai gerar um assoberbamento da justiça, você encaminha esse pedido do seu cliente, né, o assistido à defensoria, para, a gente dá um endereço, para esses locais aqui que nós estamos fazendo a entrega. Então, fizemos um levantamento das ações, quais eram os medicamentos, utensílios mais pedidos. No caso das internações, né, a gente teve que melhorar o sistema de regulação para identificar online onde é que tinha vaga, né, na hora que chegar lá. Ah, não tem vaga no Souza Aguiar, né, mas a defensoria tem acesso ao nosso sistema para saber. Mas tem vaga, quando falo Souza Aguiar, é um hospital que nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não tem vaga no Souza Aguiar, mas pode ter no Cardoso Fonte, no Hospital de Ipanema, no Hospital da Lagoa, pode ter no Alberto Schweitzer, que é lá na Zona Oeste, pode ter no Rocha Faria, que é em Santa Cruz, em suma. A gente tem uma ideia de para onde aquele paciente pode ser levado na hora que ele chegar lá na emergência, sem ter que ficar esperando uma liminar do plantão, ou que não seja no plantão, que às vezes chega tarde, né? Infelizmente, a pessoa vem a óbito. Então, essas câmaras de conciliação e mediação é uma coisa que você pode orientar profissionalmente o seu cliente, né? A uma solução mais rápida do conflito. Em vez de você deixar ele solto para que ele possa ir para a defensoria ou buscar um advogado privado, que muitas vezes a liminar chega a destempo, e na hora de, ainda que a liminar chegue a tempo, às vezes tem dificuldade de cumprir, porque nem mesmo o juiz conhece o sistema de regulação, ele tem vaga, aí gera esse estresse de prender a médica, e em suma, todos esses transtornos aqui já relatados. E a transação e a negociação administrativa ela é fundamental para resolver esses casos polêmicos aqui, gerando, né, como está ali no último tópico da aula, a redução da judicialização da saúde, que é uma necessidade, né? Por quê? Porque isso aumenta a eficiência da máquina pública. Se pode resolver na conversa, por que resolver na judicialização, que vai gerar um maior custo, um maior tempo, num tema em que o tempo é fundamental, porque você tem uma enfermidade ali que pode levar a pessoa a óbito. Aí você me pergunta, mas professor, e esses casos que o senhor falou aí? Eu estou curioso, e como é que resolve isso, né? Vou dar aqui um exemplo, né? Eu, como procurador, eu já tive uma atuação, sem falsa modéstia, muito importante nessa temática, no âmbito da Procuradoria-Geral do município, porque teve uma época que a Defensoria Pública, com muita criatividade, gerou a tese de que quando o sujeito não tinha o que comer, ele podia pedir uma cesta básica na justiça. E o juiz normalmente dava, né? Aí dizia lá qual era a cesta básica, que tinha que ter isso, aquilo, outro. Qual é o problema? Você vai dizer, ah, Marcelo, mas isso, a pessoa está certa, tem que dar mesmo esse tipo de tutela, isso é uma coisa humana. O problema é o seguinte, quando o juiz dá uma tutela casuisticamente não liminar para o João, isso atrapalha muito a execução orçamentária, porque quando o governo gasta, ele gasta o nosso dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos, das nossas taxas, das nossas contribuições. Então, na hora que o juiz dá uma cesta básica para o João, e a gente vai ver lá no cadastro, a gente fala o seguinte, pô, mas esse João aqui já recebeu uma cesta básica ontem. Que história é essa de estar pedindo uma segunda cesta básica? E na hora, não estou dizendo que todo mundo faz essa esperteza, mas essas espertezas existem. Mesmo que o João já não tenha recebido uma cesta básica, os governos eles têm um cadastro, via de regra tem, que pode obviamente ser aperfeiçoados, onde eles cadastram as pessoas que efetivamente precisam, que não vão pegar aquela cesta básica e revender, né, porque ela obviamente tem um preço muito menor. Ou gerar ali um armazenamento de comida, ou seja, o Brasil é um país muito carente, tem muita gente pobre, e as pessoas elas são ranqueadas de acordo com a sua necessidade. Isso é óbvio, isso vale não só para alimento, mas moradia, saneamento, ou seja, existem níveis de prioridade. Então as decisões casuísticas da justiça muitas vezes furam essa fila de prioridade e arrebentam a organização do Poder Executivo, é o Judiciário interferindo o funcionamento executivo. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto corretamente,
me fugiu agora o número, mas definiu aí um tema em que na execução de políticas públicas o judiciário só pode interferir no executivo quando há uma flagrante omissão ou erro de atuação. Que nesse caso o judiciário não pode ficar omisso e tem que determinar os corretivos necessários na atuação do executivo. Agora, se o executivo tem um programa de cesta básica, que tem uma ordem de prioridade, se ele tem um programa habitacional, que tem uma ordem de prioridade, se tem um programa de saúde, que tem uma ordem de prioridade, deve o juiz recomendar, respeitar essa ordem de prioridade do executivo, porque aquilo é o que cabe dentro do orçamento. E o orçamento ele tem um limite, né? A gente sabe que, de acordo com os parâmetros de uma gestão séria, o governo não pode gastar mais do que ele arrecada. Porque se ele assim o fizer, quem paga o preço somos nós, através de um aumento de carga tributária, de muitas vezes reformas indesejáveis e com prejuízo a todos nós. Então a tutela da saúde, ela é um tema que lhe abre um grande espectro de atuação para que você possa advogar, para que você possa mediar, para que você possa conciliar ou negociar conflitos que envolvem um potencial doente com toda essa máquina do Sistema Único de Saúde que envolve a gestão pública e também a gestão privada. Tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus permitir.